A ideia da dominância, ou o controle pela dominância, ele significa o quê? Talvez algumas pessoas escolham, e é uma quantidade considerável de pessoas, escolham ter uma baixa dominância. E o que é que significa isso? Elas permitem, elas possibilitam que as outras pessoas contribuam ou tragam o seu ponto de vista de uma forma mais intensa do que aquilo que ela decide, né? Então, eu consigo, e é muito legal porque a gente, só uma observação, a gente tem as 16 áreas, elas estão presentes o tempo todo, as 16 áreas elas existem, só que tem cada hora, é uma dessas áreas que ela se sobressai. Qual é a área da dominância? A área da dominância, ela acontece e você percebe ela no seu dia a dia em dois aspectos. Quando alguém diz para você, eu preciso que você faça algo, ou quando você precisa tomar uma decisão e você precisa que alguém faça alguma coisa. Então, é naquele ponto, é o fazer, é a ação, é aquele posicionamento. Então, alguém chega para você e diz assim, eu quero que você faça isso agora. Aí você fica, opa, pera lá, eu preciso que você faça isso agora e dessa maneira. É a dominância que vai aparecer aqui. Se você é uma pessoa que é baixa em dominância, o que ela vai acontecer? Você vai dizer, opa, peraí, fulano me pediu para que eu fizesse algo e ele quer que eu faça dessa maneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer, porque a minha dominância é baixa. Você não sabe, mas agora você começou a perceber. A minha dominância é baixa. Então, se ele tem uma maneira para que aquilo seja feito, eu vou seguir aquela maneira, certo? E eu vou fazendo. O que a gente percebe muitas vezes quando a gente encontra pessoas com a dominância baixa? Elas têm uma grande dificuldade em dizer o não. Em dizer, opa, peraí, não, dessa forma não. Você quer... A pessoa chega na sua casa, muitas vezes ela é um prestador de serviço, e ele chega e diz assim, olha, eu vou fazer a instalação aqui do teu home theater ou do teu equipamento, e eu vou colocar desse jeito aqui. Eu vou instalar o aparelhinho aqui do Wi-Fi aqui em cima desse móvel. E você diz, não, mas em cima desse móvel não vai combinar com nada. Uma pessoa de baixa dominância, ela vai olhar e vai dizer, puxa vida, como é que eu vou dizer para essa pessoa que eu não quero que seja aqui, que eu quero que seja em outro lugar? Eu não consigo. Então, eu acabo cedendo, e eu vou cedendo. Então, chega uma pessoa na minha casa e ele decide que ele vai colocar o pé no sofá, que ele vai abrir a minha geladeira, que ele vai querer mudar um móvel de lugar, que ele vai querer mandar na forma como eu administro meus filhos. Ou seja, a pessoa de dominância baixa, ela tem... Qual é a sua característica positiva? É uma pessoa que ela prefere evitar o conflito para que aquilo não gere uma confusão, para que aquilo aconteça. Ela é uma pessoa que ela tem por característica procurar analisar o ponto de vista das outras pessoas. Qual é o ponto em que ela acaba tendo ela se prejudicando, né? Qual é o ponto? É o ponto exatamente onde ela tem essa dificuldade em dizer o não. Às vezes ela diz um não e aquilo para ela, e aquele não que ela disse às vezes foi um não simples, olha, eu não quero este equipamento aqui. E aí aquele não que ela disse que era algo simples, que a outra pessoa está acostumada a ouvir e receber várias vezes, porque diversas vezes ela tenta colocar ou fazer daquela forma. E ela fala, não quero aqui, eu quero lá naquele outro lugar, porque é lá que vai me atender. Quem tem a dominância baixa, nossa, foi muito difícil para eu falar isso. Para quem está acostumado, tá normal, eu fui tentar colocar ali porque era mais fácil, mandaram eu pôr em outro lugar, certo? Quando eu tenho uma dominância em equilíbrio, eu tenho um equilíbrio entre esse posicionamento. O que é solicitado para que eu faça e aquilo que eu imagino que seja o caminho certo. Vamos pensar numa pessoa de dominância alta, como é que ela age? A pessoa de dominância alta,
ela age da seguinte forma: ela sempre tem uma alternativa e um modo de fazer as coisas. Então, eu fui atender um dono de uma empresa e ele tinha uma nota de dominância altíssima, né? Uma das maiores notas, talvez a nota 20, 19, 20, era algo muito alto. E eu virei para ele e falei assim: olha, você gosta que as coisas sejam feitas do seu modo, né? E aí ele disse assim para mim: não é que eu gosto que a coisa seja feita do meu modo, eu gosto que a coisa seja feita da maneira certa, e da certa é a maneira como eu estabeleci, certo? O que acontece dentro desse contexto e dessa situação? A pessoa que tem a dominância alta, ela escolhe proteger o seu ambiente através dessa questão da escolha, do posicionamento. Isso surgiu, e aí a gente está falando, como é que uma nota surge? Ela surge da nossa crença. Então, ela por contexto, situação, história de vida, ela foi percebendo que quando ela chegava e tomava a rédea e dizia: não, é por aqui que nós vamos. Uma pessoa de dominância alta, você entrou com ela dentro do carro, você fala: cara, eu queria ir em tal lugar. Ela fala: o caminho é esse. Ela não é nem do lugar, ela não é nem da cidade, mas ela diz: não, nós vamos é por aqui. Ela toma a rédea. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes, quando você tem essa questão desse tomar a rédea, né, alguém diz assim: tá bom, então, se é desse jeito que é para fazer, então eu estou dentro de uma organização, dentro de um ambiente, e alguém tem a dominância alta e diz: eu quero que seja feito desse jeito, tá ótimo, eu vou fazer desse jeito. Agora, e se não acontecer do jeito que era previsto, né? Então a responsabilidade é tua. Qual é a grande questão? Quem tem a dominância alta tem a sua maneira de se pôr, se posicionar, se apresentar. Qual é o ponto negativo? Ele assume demais a responsabilidade. Ele assume demais aquele contexto e muitas vezes ele deixa de ter novas possibilidades surgindo, né? Então eu quero que seja dessa forma. E aí como é que eu lido com essa questão? Então a gente tem a dominância baixa, a dominância média, que é esse ponto de equilíbrio, e a dominância alta. O que acontece? Eu tenho que entender como é que funciona como é que eu estou agindo, como eu ajo a partir de cada uma dessas características.